Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. O Evangelho de Mateus, o capítulo 6, a partir do versículo 25, ele nos ensina a fugirmos da ansiedade. A ansiedade é uma sensação, é um sentimento, é algo comum ao ser humano. Agora, deixar-se dominar pela ansiedade, pelo medo, pela expectativa mórbida, doentio do que pode ou não acontecer amanhã, depois de amanhã, e se faltar o pão, e se acabar o leite, e se não tiver o gás. Esse tipo de pensamento não deve povoar a mente do cristão, não deve povoar a mente do fiel. Se bem que a Bíblia ensina e ensina muito a boa administração dos recursos que nos foram disponibilizados pelo Todo-Poderoso Deus. Lendo lá os textos do Antigo, do Testamento judaico, da Bíblia hebraica, você vê lá o relato da história da vida de José. Ele foi elevado a vice-rei ou governador do Egito, pela apresentação, não só por decifrar o sonho do faraó, mas também por sugerir um modelo administrativo. Ou seja, e é o melhor conselho que eu ouvi até hoje, né? Aprenda a viver com no máximo 80% dos seus recursos. E os outros 20% você guarda. Você guarda. Tá? Metade você guarda para os imprevistos. Porque não existe nada mais previsível nesta vida do que o que não foi previsto. Ele sempre acontece. E a outra você guarda para planejamento futuro, para aquisição de algo, coisa do gênero. E aprenda a viver com 80% do seu salário. Algumas pessoas chegaram a inverter isso. Chegaram a viver aí com 20%, 30% dos seus vencimentos e o restante todo utilizado para a glória do Todo-Poderoso Deus. Mas nós não somos algumas pessoas, somos pessoas comuns. Então, esse é o conselho. Na fartura, guarda, 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 porque você vai precisar. O dinheiro não vem com as anotações e orientações, mas nós sabemos pela vida, pela experiência, que imprevistos acontecem. Mas a nossa vida não pode ser marcada e dominada pelo medo ou pela ansiedade, como se chama hoje em dia. Normalmente uma crise de ansiedade, ela dá à pessoa a impressão de que vai infartar, uma dor no peito, uma falta de ar, algo assim do gênero, que pode ser muito forte e intensa, ou pode ser algo não tão intenso, mas prolongado. Leva a pessoa a um estado de descontrole, desequilíbrio, a uma expectação, uma expectativa ruim, uma sensação péssima, ruim. Tá? Deve procurar ajuda. Esses eventos são passageiros, são transitórios, mas se tornarem recorrentes, é sinal de que a pessoa está desenvolvendo algum tipo de transtorno que precisa ser tratado. Tem gente que praticamente chega a perder os sentidos até. Mas a Bíblia declara o seguinte: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Olha, Jesus Cristo aqui já está ensinando. Já está chamando a atenção das pessoas para a realidade da soberania de Deus e da provisão de Deus. A vida é superior ao alimento. O corpo é muito mais do que as vestes. Aquele que doou a vida, que criou o corpo, que criou o ser humano, porventura não tem preparado para nós um plano para o nosso sustento? Não é ele capaz de nos socorrer nas nossas necessidades? Sim, ele é. Ele fala das aves dos céus aqui, que são sustentadas por Deus, que dependem de Deus. O quanto a preocupação é incapaz de acrescentar algo à vida da pessoa, tá? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? Não tem como. Às vezes deixa de viver
pelo medo de perder a vida. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. E Jesus diz, contudo vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Se Deus se importa com todos os detalhes, alguns dos quais para nós imperceptíveis ou insignificantes. E nós, o auge da criação, ficaremos abandonados, esquecidos por Deus? Deixados à nossa própria sorte? Não, com toda certeza não. Portanto, Jesus sempre usa assim, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Mas ele não está ofendendo, né? Que a fé está mal direcionada. Homens de uma fé mínima, que às vezes capaz de enfrentar coisas terríveis e se desesperam em relação ao dia de amanhã. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos vestir, ou ainda, com que nos vestiremos? Porque quem se preocupa com isso, diz Jesus, são os pagãos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas as coisas. Nós sabemos que Deus sabe. Nós sabemos que Deus sabe todas as coisas. Não estamos questionando Jesus aqui nas suas palavras. Nós sabemos que Deus sabe todas as coisas. As nossas dúvidas são são sempre no sentido de que, se é da vontade de Deus proporcionar ou satisfazer a nossa necessidade naquela determinada área. Se o Deus provedor está disposto a providenciar para as nossas vidas aquilo de que estamos necessitando nas respectivas áreas da nossa vida, do nosso viver. O cristianismo espiritualizado, né, fala só das questões espirituais, mas eu sei, a Bíblia declara e a Bíblia afirma, se a nossa esperança em Cristo não vai além desta vida, somos mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Mas se a nossa esperança não se concretiza nesta vida, nós somos conduzidos à frustração, ao esgotamento, à tristeza, ao endurecimento, ao embrutecimento. Então é importante que nós experimentemos todas as bênçãos, inclusive as bênçãos da provisão. Inclusive as bênçãos no que dizem respeito ao sustento, no que diz respeito à alimentação, às roupas. Não estamos falando aqui de excessos, de luxo, de bancar banquetes. Estamos falando do sustento diário, da quantidade suficiente para sermos sustentados. Tá? Estamos pensando aí, estamos testando o livro. O livro é o livro do Rabino Shalom Arush. Acho que é Shalom Arush o nome dele. Não está aqui comigo agora. É um livro que fala sobre a triste situação de muitas pessoas ao redor do mundo, que é a questão do endividamento constante, progressivo, que ocorre não só entre nós, os mais pobres, mas ocorre também nos indivíduos de classe média e inclusive até indivíduos que são ricos, né? Empreendedores, empresários que na condução dos seus negócios acabam fazendo dívidas, se endividando e apresentam dificuldades para sair dessa situação. O rabino lá, se bem que não é só dele o material, os judeus sempre foram muito preocupados com a questão da dívida, de endividar-se. A própria Bíblia fala, né, que aquele que deve se torna servo da pessoa de quem ele tomou o empréstimo lá. A dívida pode conduzir a uma situação muito semelhante à escravidão. O seu trabalho deixa de ser, fruto do seu trabalho deixa de ser seu. Ou é do banco, ou é de alguém que emprestou, ou é de alguém que te emprestou, e mais o banco, e mais não sei quem. E isso aqui sobre a ansiedade, o medo ao qual as pessoas são conduzidas quando as suas vidas chegam nessa situação difícil, a ansiedade. Mas o próprio Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas
E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha que interessante. Porque o Evangelho de Cristo Jesus não é só o Evangelho do Espírito, da espiritualidade, no que diz respeito à preparação para a eternidade. O Evangelho de Cristo Jesus é tudo isso, mais a antecipação das gloriosas riquezas que nós temos em Cristo Jesus nos céus. O Evangelho inclui isso. Essa confiança, essa disposição de dedicar-se a Deus, a confiar em Deus. Ah, mas eu tenho 2 empregos. Tudo bem, boa sorte, que Deus te abençoe, te dê forças, coragem, ânimo, mas pode ser que ocorra um momento em que isso daí se torne um problema para a sua vida. Dá para viver bem com um. Dá para viver bem com um e aproveitar mais o tempo com a família. Ah, mas tem não sei quem ficou doente, alguém precisou, e é um curso, é a faculdade, mas a faculdade não é eterna, vai durar um tempo. Vai durar um tempo. Né? 4, 5, 6 anos e depois, parabéns, filho, diplominha, trabalho, ó, o mundão aí vai ganhar o seu. Não precisa nem pagar o que eu investi, vai ganhar o seu. Né? O seu sucesso já é a minha tranquilidade, é a minha recompensa. Mas às vezes nós temos dúvidas em relação a questões muito práticas, muito objetivas. E procurando na palavra de Deus, você encontra a promessa de provisão. A promessa de Cristo Jesus de que o Deus que providencia todas as coisas satisfaz também as nossas necessidades mínimas. Trabalhar, sim, é o mínimo que o ser humano pode fazer, é trabalhar. Pedir a Deus graça e sabedoria para administrar o que tem, para poder continuar sendo abençoado e conquistar mais do que tem. Porque se não nos mostramos responsáveis diante de Deus naquilo, no pouco que recebemos, como Ele vai nos conceder o muito ou mais. Então, a responsabilidade, a boa administração, mas isso não deixa de lado a fé, a confiança em Deus. Não precisamos nos valer de meios ilícitos. Não precisamos. Essa é uma oferta de Satanás na sua vida. Tá? Ah, tem um jeito, tem um esquema, você reúne tantos e você vai ganhar tanto porque isso é para Deus. Não, não é para Deus, não. É um negócio, é um empreendimento, é algo que está surgindo aí na surdina. Você só vai perder dinheiro, você só vai se complicar. Você só vai se embaraçar. E, ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos ensina. O Criador da vida é poderoso para sustentar a vida. A pessoa se preocupa com a alimentação, mas você está vivo pela graça de Deus. E é o Espírito de Deus que sustenta todas as vidas de todos os entes vivos no mundo. Deus é mais do que o alimento. Deus sacia muito mais do que o alimento, que o pão, que a água. Aquele que está preocupado com a roupa, mas você tem um corpo, que é um dom de Deus, criado por Deus, que não pode ser recriado, não pode ser refeito. Se você já desfruta do milagre em você mesmo, por que duvidar que Deus é poderoso o suficiente para prover, para satisfazer nas questões mínimas, como o sustento diário, o sustento da semana, o sustento do mês, o sustento do ano. Por isso, no Novo Testamento diz, se é para ter a mente ocupada, que sejam com as coisas lá do alto, onde Jesus Cristo está. Se é para ocupar a sua mente com o futuro, ocupe-se com a certeza de que esse Jesus retornará. Esse Jesus ocupa a posição de mais elevada honra diante do Deus eterno, e ele está lá como um representante da humanidade que crê, meu e seu, nosso. Nós podemos a ele recorrer em toda e qualquer situação. Eu não quero antecipar nada do que foi lido, do que foi dito, porque, como eu falei, eu estou testando o livro. Mas a proposta aqui é: não se deixe vencer ou dominar pela ansiedade.
Permita que a fé te conduza à certeza de que quem te sustenta, quem te sustentou esse tempo todo foi Deus, não foi você. Não fomos nós. Não foi a sua sabedoria, não foi a sua inteligência, não foi a sua força física, não foi a sua destreza em alguma determinada arte. Foi Deus. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus que providenciou todas as oportunidades. Foi Deus quem fechou todas as portas que não podiam ter sido abertas naquele momento. A sua vida é guardada por Deus. E a sua confiança deve permanecer nesse Deus, de que Ele tomou e toma as melhores decisões. Então não lute contra Deus. Lute a favor da vontade de Deus. Se é que você tem que lutar, empenhe-se, que o seu empenho seja pela verdade. Não somente dominando a sua vida, mas também sendo transmitida aos outros. Há frutos, há resultados prometidos pelo Deus Todo-Poderoso em sua palavra, inclusive nesse campo do sustento material, do sustento físico. Fui jovem, fui velho, nunca vi o justo mendigar o pão. É o que disse o sábio lá. Se é para pedir, peça primeiro para Deus. Se é para se humilhar, se humilhe constantemente diante aos pés do Todo-Poderoso Deus. Se é para clamar, clame a Deus. Se é para chorar, chore com Deus. E desfrute das bênçãos de Deus na sua vida, no seu viver, livrando-se do medo e da ansiedade. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda a paz.